Olá pessoal do primeiro B, primeiro C. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, né? Tecnicamente vocês não vão me ver, mas eu estarei aqui dando as dicas porque nós faremos essa aula voltada para produção artística, né? Com o tema intervenção artística, né? Na verdade, planejamento de intervenções, né? Então, primeiro uma explicação básica e o que seria a intervenção artística. Intervenção artística é quando você, por exemplo, imagine qualquer lugar que você pensar, imagine, por exemplo, a sala de aula, sua sala de aula, por exemplo. O que seria uma intervenção artística na sua sala de aula? Seria você pegar aquele ambiente e você modificá-lo com obras de arte, né? Por exemplo. Também é considerado intervenção artística. Às vezes a pessoa pode até mudar o ambiente, né? E aí a gente fala de estruturas, de aparência do local e tal. Pode mudar tudo isso para se tornar intervenção artística, né? Então é um conceito bem amplo, assim, que eu diria assim, para resumir, para vocês conseguirem entender o que é uma intervenção artística, é quando você modifica um lugar com a obra de arte. Não só com uma obra de arte, mas com quantas obras de arte você quiser. E você, às vezes, também modifica o local, mas num sentido... você pode até modificar sem obras de arte. Isso que é interessante também, né? Se, por exemplo, eu quero colocar um protesto na parede, por exemplo. É considerado arte? É considerado intervenção artística? Se for crítico, né? Se for genuíno, é considerado sim, né? Você não necessariamente teria uma obra de arte, mas você teria uma intervenção artística já com isso daí, né? Então vamos lá, nós vamos fazer uma aula prática hoje. Vou apresentar uma lista de materiais para vocês. Prestem muita atenção, tanto no que a gente vai fazer, porque vocês vão repetir isso em casa, né? Então vai ser como se fosse um passo a passo. E vou colocar a lista de materiais para vocês estarem cientes, né? Vocês podem pausar esse vídeo, né? Vou colocar a lista agora. Vocês pausam o vídeo, providenciam o material para a gente poder começar a atividade, né? A atividade ela vai ser toda aqui, então não vai ter um documento, por exemplo, né? Eu sempre costumo deixar documentos e tal, com enunciados da atividade, mas essa não vai precisar, porque nós estamos falando de produção, de desenho, né, e tal. Então vamos lá, o material que passou aí foi o seguinte, né? Que eu já estou aqui em mãos, que é um lápis de escrever, uma caneta simples, né? Pode ser azul ou preta, não vai ter importância. E uma borracha, né? Só isso que você vai precisar. O seu lápis vai precisar estar bem apontado, se não tiver, você vai precisar de um apontador também. Não coloquei aí na lista, mas se o seu lápis não tiver muito bem apontado, você vai precisar do seu apontador, com certeza. Então vamos lá, primeiro passo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um desenho de uma intervenção artística, né? A gente vai fazer um desenho a gente vai planejar. Então nós vamos planejar em desenho uma intervenção artística, né? Então, basicamente nós vamos estar fazendo na linguagem do desenho aquilo que nós queríamos fazer na sala de aula, até por conta dessa pandemia e tal, né? A gente não pode fazer isso em sala, não pode... O ideal era que nós planejássemos uma intervenção na sala de aula, né? Mas nós não podemos fazer isso no momento, estamos impossibilitados. Então nós vamos fazer na linguagem do desenho também, né? Nós vamos planejar desenhando. Então nós vamos desenhar uma intervenção. A primeira coisa que a gente vai precisar do básico, né? Do ambiente da nossa intervenção. Como a gente constrói um ambiente no desenho? Coisa muito simples, ó. Pega no meio da folha, traça uma linha. Você não deixa essa linha cruzar a sua folha inteira, tá? Porque nós vamos trabalhar aqui com uma linha nessa envergadura, nessa inclinação e outra inclinada também, formando aí
o nosso Y, né? A gente chama de Y por causa disso, ó. É um Y, só que ele é de cabeça para baixo. Tendo esse Y aí de cabeça para baixo, o que nós vamos identificar? Isso aqui é parede, né? Vou trazer um pouco aqui. Isso aqui é parede. Essa parte então aqui, ó, parede. Essa parte aqui é o chão. E essa outra parte aqui é outra parede. Então pensa num desenho 3D, pensa na sala de aula, né? Isso aqui teria uma carteira, aqui teria outro e tal. E aqui seria as paredes, né? Vamos pensar no fundo da sala, então. A gente fez isso para daqui começar a trabalhar a intervenção. Então, às vezes as pessoas, alguns alunos podem achar alguma dificuldade em fazer isso, mas acho que tá. Qualquer dúvida vocês podem depois me procurar por e-mail também. Tendo essa estrutura, tendo esse desenho, nós vamos começar a planejar nossa intervenção. Então, o que eu quero fazer? Por isso que é importante a gente pensar, né, nessa intervenção. Então, eu quero fazer, por exemplo, uma intervenção com grafite, por exemplo. Aí você pode falar, eu tenho um tema, sei lá, que é a cultura negra, por exemplo. Então, vou colocar grafites da cultura negra, né? Então, posso fazer aí. Posso fazer aí um MC, por exemplo, né? Então, aqui uma caixa de som, né? Um microfone e tal. Aí eu estou trabalhando com grafite, né? Então estou imaginando que eu estou ali com o meu spray, colocando isso na parede da minha sala de aula, né? Então, esse é o tema, né? Importante também a gente escrever, por exemplo, você quer fazer a linguagem do grafite e tal, por exemplo, você deixa claro para mim, né? Você escreve aqui, ó, essa, para deixar claro que essa é uma intervenção que você planejou com a linguagem do grafite. Então você fala, eu quero colocar grafite na parede, então eu coloco ali tudo que eu pensei, né, no grafite e tal. Coloco isso na parede. Aí você fala, só isso é uma intervenção? Tecnicamente sim, mas eu quero mais coisas, né? Eu quero mudar o ambiente mais ainda, né? Então aqui eu vou colocar aí umas notas musicais. Até mesmo para dizer que isso aqui seria um conjunto, né? Então eu vou colocando aí, ó. Fazendo bem rápido, tá? Porque o vídeo não pode passar de 15 minutos aqui, pelo menos no meu celular.
porque senão ele a memória dele complica aí, então. E aqui seria como se fosse as ondas, né, da música que saem aqui. E você fala, precisa fazer alguma coisa no chão? Se você está trabalhando no grafite, não. Mas se você for escolher outra linguagem, que eu vou mostrar agora, você vai precisar. Aí você fala, posso entregar o desenho assim e tal, sem colorir, não, sem colorir e tal, né? Eu não aconselho, né? Pelo menos dar uma contornada e tudo. Vocês vão ver que é simples até contornar com a caneta Bic, né? Que a gente vai usar no material. Então pego, dou uma retocada, né? Uma contornada. Então aí, eu fiz elementos fáceis, né, de você ir fazendo e tudo. Aqui eu só terminaria o contorno, tá? Já daria para ter um trabalho legal aqui. Só terminando de contornar e tudo. Contornando certinho aqui as notas até. Posso até pintar, né? Aí você falar, mas pode pintar de caneta? Eu sempre falo, né, para os meus alunos, olha, o desenho é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, né? Se quiser pintar de caneta, se quiser pintar com carvão, você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que ter uma certa um certo jeito, né, uma certa manha para você não acabar estragando o seu desenho. Então, por exemplo, se eu for passar carvão aqui, vai ser conveniente, por exemplo. Depois eu vou passar a mão no desenho, ele vai estar todo ou seja, o carvão vai vazar, né? Vai borrar tudo e tal. Então, seja um pouco, pense bastante, né, naquilo que você quer fazer. Poder você pode, mas será que não vai estragar seu desenho, estragar sua obra de arte? Então, esse é o primeiro exemplo, tá? Estou passando aqui para vocês. Uma intervenção artística. Até escrever para ficar mais claro. Na qual eu usei a linguagem do grafite. Então, se você quer fazer uma intervenção, por exemplo, passar rapidinho e tal aqui, para vocês perceberem. Nós vamos fazer outra aqui, né? Então você vê, tem o mesmo esquema, né? Da nossa primeira intervenção. Só que essa outra aqui, o segundo exemplo, né? O que eu usei? Garrafas PET, né? Então eu desenhei garrafas PET. E por que ela é na linguagem da escultura? Porque eu estou imaginando essas esculturas, né? Claro que uma escultura é uma forma tridimensional. Então a gente tem um desenho, né? Isso tudo aqui é um desenho, só que a gente planejou a nossa intervenção com escultura.
Então, o que que eu faria na sala? Se alguém te pede, por exemplo, o que que você vai fazer então na sala aqui? Se você está encarregado de fazer uma intervenção artística. Então, você mostra esse desenho. Olha, o que eu pretendo fazer é isso daqui. Esculturas de garrafa PET, né? São garrafas gigantes, né? E tal, porque isso aqui mais ou menos é a altura de uma pessoa, né? Seria assim, você trabalhando, se fosse trabalhar com material mesmo. Então esse seria o meu segundo exemplo, né? Já deixei ele feito, né? Já desenhado e tudo para o vídeo não ficar muito longo. Mas o processo foi o mesmo. Eu posso fazer aquilo que eu fiz no primeiro também. Pegar e vir contornando, né? Com a minha própria caneta de Bic e tal. Vou trabalhando com caneta Bic mesmo. Para ir finalizando, né? Para o desenho ficar com mais cara de finalizado, né? Aquilo que eu sempre explico da arte final. Borracha é importante por causa dessas coisas, ó. Você tem aqui para transformar, para tirar essas linhas, né? Depois você vai tirando aí de todos e tal. Enfim, acho que deu para entender bastante, né? O que vocês vão fazer então? Não vai ter o enunciado, tá? Da atividade, vai ser só o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo e vão fazer de acordo com essas dicas que eu vou dar para vocês. O material necessário, né? Já coloquei no vídeo. Você vai fazer o seu desenho, fazer a sua intervenção, aquilo que você planejou. Mesmo se você não tenha feito a última atividade, você pode fazer como eu fiz agora, né? Que eu não tinha uma intervenção planejada, eu pensei junto, né, com vocês, eu pensei aqui no vídeo mesmo, né? Eu sentei para desenhar, eu pensei naquela intervenção. Caso eu não tivesse, já não tivesse pensado nela antes. Então, você pensa na sua intervenção, o que você faria no ambiente e tal, e você desenha. Fala a linguagem que você vai usar. Eu quero usar escultura, eu quero usar um grafite, eu quero usar, por exemplo, cartazes, né? Eu quero usar frases na parede, por exemplo, e tal. Você pode usar infinitas possibilidades, tá? Eu não falo o que você tem que fazer para não te limitar, né? O que você tem que fazer com grafite, tem que fazer com escultura para não te limitar. Você tem infinitas possibilidades para estar fazendo. Enfim, espero que vocês gostem. Então, vocês vão fazer, tirar a foto, né? Mandar para o meu e-mail, que eu vou deixar também no vídeo. E é isso. Boa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? Principalmente aquilo que vocês vão fazer. E é isso. Continuem se cuidando. Muita paz e saúde para vocês. Até semana que vem.